Obrigada e pode começar. Bom, gente, então eu vou começar com vocês aqui hoje. Primeiramente, que felicidade estar aqui na Campus Party, gente. Os meus crachazinhos queridos, maravilhosos, todos aqui. Gente, que saudade, né? Da gente poder ter conversado, de comunicar todos juntos. Eu acho que faz falta a gente estar juntinho, mas para mim, saber que a gente está aqui virtualmente, para mim, é um sonho, uma grande felicidade para mim. Eu fico muito, muito, muito feliz com isso. E eu estou muito feliz de estar aqui acompanhando com todos vocês que estão presentes aqui só para ouvir sobre lugar de mulher onde ela quiser, inclusive na tecnologia. Esse foi o título escolhido para essa palestra, que vem onde eu venho representar, então, Meninas Digitais no Cerrado. E eu vou estar contando um pouquinho de tudo isso para vocês nessa edição mais maravilhosa, a primeiríssima edição dessa de todas as galáxias da Campus Party. Bom, quem somos? Então, só para explicar para vocês, né, desse projeto, com essas coisas que estão aparecendo aqui, né, essas logos. Bom, o projeto é o Meninas Digitais no Cerrado. Ele é um projeto que foi criado no ano de 2016 pelo Campus Sedes do Instituto Federal Goiano. Esse projeto, ele tem como intuito o empoderamento de meninas e mulheres na área de ciência e tecnologia. Então, como que a gente pretende trabalhar? Para que as meninas possam se sentir à vontade, para que elas possam estar presentes em campos, né, como a ciência e tecnologia, e que elas não possam, que elas possam, né, se sentir bem nessas áreas de conhecimento. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre algumas estatísticas e algumas coisas super bacanas. Bem, o projeto é parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação. Existe, então, um programa a nível nacional que congrega uma série de outros projetos espalhados por diversas regiões do Brasil, que faz justamente esse tipo de atividade, então, empoderando cada vez mais meninas e mulheres. E nós integramos o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Tecnologia da Informação, que é o NEPET do Campus Sedes. Então, a gente faz uma série de ações que é ligadas com instituições que prezam pela importância das mulheres na ciência, na tecnologia e em quaisquer áreas de conhecimento. Então, é um pouquinho do que a gente está fazendo. Então, para vocês conhecerem, além de mim, temos pessoas incríveis que fazem parte disso aí. Eu espero que tenham várias pessoas que estão aí, inclusive no bate-papo, né, que estão aí, que fazem parte, ou às vezes devem estar nessa foto aqui, que são justamente aqui o pessoal que faz parte do nosso projeto. Aqui tem 3 pessoas que são os nossos coordenadores e coordenadoras que ajudam a organizar as atividades que são executadas. Então, a Ramayane, o Adriano, a Natália. E tem toda uma equipe de meninas que atuam tanto como bolsistas ou mesmo participantes do projeto e que fazem parte desse ciclo dessas pessoas maravilhosas que aqui se encontram. Então, aqui a gente tem um pouquinho desse pessoal que se liga, que conversa conosco e participa das nossas ações. Então, aqui foi no encerramento de um evento, mas a gente gosta de ter muita gente, super cheio, e eu vou provar para vocês. O que a gente faz, então? A gente faz vários eventos, várias coisas para trabalhar com as meninas. Então, exemplo, aqui a gente fez esse aqui é um evento que a gente fez em comemoração ao Ada Lovelace Day, que é um dia que é para celebrar as conquistas de mulheres na área de ciência e tecnologia, principalmente em tecnologia e computação. Aqui a gente fez já oficinas, então oficinas de robótica, então a gente faz algumas coisas na área de sensibilização, também na área de capacitação. Então isso para a gente é bem bacana. Então a gente também preza por trabalhar algumas datas comemorativas, pensando no sentido de capacitar os nossos estudantes. Então, aqui a gente está falando de estudantes de ensino médio, superior, às quais a gente tem um contato mais direto, mas que a gente também participa em eventos externos, enfim. A gente faz cartazes, palestras, capacitação, possibilita que as nossas estudantes possam palestrar também. Então, isso para a gente é muito importante, que elas possam ter esse lugar de fala, que elas possam contar o que elas estão fazendo. A gente vai para visita técnica, saudades, né? Inclusive, ano passado a gente veio com uma galera para campus, a gente veio para campus, assim, no sentido da maioria dos nossos estudantes, a gente veio para campus de Goiás, a gente participou, mas ano passado a gente teve campus São Paulo, a gente foi também, então o pessoal do Campus Sedes é bem ativo e eu espero que eles estejam acompanhando, estou muito feliz com isso. Então, a gente também já participou de outras campus, amorzinho. Então, a gente já participou aí, foi a palestra que a gente fez no palco Educação do Futuro, lá na campus de Brasília. Então, tem aqui parte da nossa equipe, né, como eu estava comentando com vocês. Eventos onde a gente convida mulheres para falarem sobre as suas atuações, sobre carreiras profissionais. E, dentre várias coisas, a gente também já fez, inclusive, ações para celebrar a Copa do Mundo de Futebol Feminino, palestra em eventos, no sentido também de manda trabalhos, artigos, publicações, tudo isso faz parte de empoderar meninas e mulheres. Então, esse aqui foi da Campus de Goiás, a gente esteve lá.
Mas por que, finalmente, nós precisamos de projetos como estes? Então, qual que é o cenário? Qual que é esse panorama que a gente tem que entender? Por que, Thalia, que você fala que é importante empoderar essas meninas? Por que é importante incentivá-las para que elas vão para a área da computação? Quais são esses dados? Se a gente parar para pensar, existe um estudo de Cunha que diz que somente 18,6% das meninas brasileiras pretendem ser cientistas. Esse estudo foi publicado no ano de 2014 e foi feita uma média entre todas as regiões brasileiras. Então, quando perguntadas para as meninas se elas pretendiam ser cientistas, se elas se viam, né, nessa carreira científica, o que as meninas responderam? Que, no caso, somente 18% delas tinham algum interesse. Nossa, então isso parece um número baixo? Isso é um número relativamente baixo, e ainda pensando no sentido de que, quando perguntados para os meninos, a porcentagem subiu para quase 30%. Então, apesar de que muitas das vezes, né, todos nós, de uma forma geral, não nos vemos, né, como cientistas, às vezes a gente tem um estereótipo da própria profissão, de uma forma geral, mas as meninas têm uma tendência muito menor para que elas possam ser cientistas. Então, isso é uma situação bem agravante. Outro estudo bacana, que é esse estudo da Unesco aqui, que mostra que as mulheres, elas são 28% do conjunto de pesquisadores e pesquisadoras no mundo. E existem alguns dados muito interessantes. Então, geralmente na carreira, quando a gente faz, por exemplo, sei lá, o bacharelado, né, a graduação, depois a gente parte para o mestrado, que é um nível da pós-graduação, e o doutorado, que também é outro nível. E o que acontece? Quando as mulheres, as probabilidades delas obterem diplomas, né, no sentido bacharel, mestrado e doutorado, elas têm, bacharelado, 18%, depois, quando vai para o mestrado, 8%, e quando vai para o doutorado, a probabilidade é só de 2%. E, em contraposição a isso, para os homens, essas porcentagens praticamente dobram ou triplicam em todos os níveis. Então, isso é uma situação bem considerada alarmante. Então, quer dizer que as mulheres, elas têm uma probabilidade menor de chegar a esses níveis mais altos de pesquisa científica, que pode ser aplicada ao mercado de trabalho, enfim. Então, só para falar disso, né, então, no contexto brasileiro, isso aqui é um gráfico bem bacana que mostra os dados do Conselho Nacional de Pesquisa, né, que é o CNPq. Então, o que ele mostra? Por exemplo, aqui é a computação. Então, aqui embaixo, a última barrinha. E os homens é essa parte azulzinha e as mulheres o laranjinha. E o que acontece? Em ambos os casos, para mestres e doutores, as mulheres, elas são minoria. Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, em mestres, elas são o quê? Menos de 25%. E aqui também são menos de 25%. Inclusive, de mestres, aqui o número é, inclusive, menor um pouquinho. Então, a gente percebe que quanto mais esse crescimento dessas carreiras, assim, elevação de prestígio, no sentido até mesmo de uma qualificação, no sentido de um mestrado, um doutorado, então, as mulheres, elas vão diminuindo, e na computação isso é algo muito grave. E essas questões dos estereótipos, por exemplo, áreas como estatística, química, matemática, que são áreas também consideradas como áreas difíceis, né, às vezes ditas como áreas difíceis, tem um número de mulheres mais elevado. Então, na computação, a gente tem uma situação, a gente tem um problema, e, de fato, a gente precisa incentivar cada vez mais meninas e mulheres. Para vocês saberem pensando sobre esse contexto da computação, é muito bacana entender essa foto. Para mim, ela é uma das fotos mais icônicas que tem que ser apresentadas quando a gente está falando disso. Então, aqui é a primeira turma de Ciência da Computação, lá do Instituto de Matemática e Estatística da USP. A primeira turma, ela foi do ano de 1971, tá? Então, essa primeira turma aqui, vocês podem ver que, em maioria, majoritariamente, temos mulheres participando dessa turma. Gente, o que aconteceu? Que as mulheres, então, elas eram 70%, e que hoje as nossas turmas têm praticamente uma inversão. 70% das turmas são totalmente masculinas. O que será que está acontecendo, né? Então, quando a gente fala desse contexto aqui, muitas das vezes, né, quando a gente pensa na computação, só situando, né, no nosso eixo temporal, a gente está falando ali de que houve um boom, né, desses cursos de computação, então, ali com a Segunda Guerra Mundial, então, dali para frente. Então, ali a gente teve a invenção, né, dos grandes computadores, assim, que passaram a nortear os princípios da computação, pessoas muito importantes que fizeram contribuições para que a gente pudesse ter a área como a gente tem hoje. Então, ali foi o principal boom. E aí, o que acontece? No início, a maioria dos computadores, assim, no sentido, não se prezava-se, por exemplo, pela parte de software. Então, geralmente, exemplo do ENIAC, o que acontece? No ENIAC, que é um dos principais computadores, né, que mais conhecidos, mais famosos, que ocupava um espaço enorme, tinha mais de 70 mil resistores, mais
quase 20 mil válvulas, ela pesava mais de 30 toneladas. Para vocês terem uma noção, nesse primeiro computador, o que acontece? Valorizou-se somente quem construiu, os engenheiros que fizeram. Então, teve uma apresentação do ENIAC para mostrar para o mundo, mostrar como que era esse computador inovador, e aí, quem que apresentou somente foram os engenheiros. Mas quem que programava, de fato, o ENIAC? Imaginem só, quem programava, na verdade, era um conjunto de mulheres que eram chamadas de computadoras. E essas mulheres, elas trabalhavam com essa arquitetura toda, essas 30 toneladas, desplugando e conectando cabos, e era uma programação diferente do que a gente conhece hoje, de somente passar instruções. Então, o que acontece? Houve, né, ali, as mulheres não eram valorizadas no sentido da computação, porque era uma tarefa considerada, inclusive, inferior. Tá? Então, era mais relacionado, inclusive, à parte do secretariado, lembrava-se mais isso. Então, no início, a programação era relacionada muito com isso. E muitas das vezes as mulheres vinham oriundas de outras áreas, vinham da matemática, então vinham para a computação por essa ligação. Então, no início, e aí teve um momento, né, onde o computador pessoal passou a ser valorizado, houve um momento de reconhecimento dessa área de conhecimento de uma forma assim geral. Então, houve uma situação, uma quebra, onde, de fato, hoje a gente teve essa inversão. Para mim, o ideal fosse que homens e mulheres pudessem entender que esta área pode ser de ambos. Pensem comigo, certo? Imagine se a gente pudesse entrar, por exemplo, se não houvesse preconceito, estereótipo, e que essa área fosse uma área que tivesse, né, números indicativos, estatísticas que mostrassem para a gente que, de fato, a computação é uma área mais para todos, né? Fora a série de situações e vivências que as mulheres passam. Mas, assim, se a gente tivesse, né, os próprios dados mostrassem isso, é isso que eu queria falar, né? Então, no sentido assim, então, o que aconteceu que houve essa inversão? Então, ela ocorreu, e hoje a maioria do público de computação é majoritariamente masculino. Então, a ciência moderna, existe uma frase para mim, essa frase aqui é muito interessante, é de um artigo também, que diz que a ciência moderna ela é fruto de centenas de anos de exclusão das mulheres. E essa exclusão, pensem só, eu queria que vocês mandassem aí, para o pessoal que está acompanhando, eu queria saber, quando vocês usam, né, celular, Wi-Fi, vocês usam, né, todos esse tipo de tecnologia, eu queria que vocês falassem, vocês sabiam que a base para a construção do Wi-Fi, Bluetooth, tecnologia GSM de uma forma geral, foi inventada por uma mulher? Vocês sabiam que foi inventada por uma mulher? Vocês sabiam que quem foi ela foi Hedy Lamarr? Hedy Lamarr era simplesmente uma atriz de cinema maravilhosa, famosíssima, incrível. E essa Hedy Lamarr, na época da Segunda Guerra Mundial, inventou essa tecnologia que, inclusive, foi engavetada quando ela lançou, que era para poder coibir, era a parte de interferir nos lançamentos dos mísseis nazistas, tá? Então, o que aconteceu? A Hedy Lamarr criou isso, era uma atriz de cinema, já tem um estereótipo que mulher bonita não pensa, que mulher bonita não pode produzir tecnologia, que não pode produzir inovação, então já tem esse estereótipo voltado, então ela era mulher, então existe toda uma situação ali envolvida, então deram um descrédito. Então a gente utiliza da tecnologia hoje e a gente não sabe que foi ela que inventou para tudo isso que a gente utiliza hoje. Então quando eu digo de apagamento, é que muitas das invenções que nós temos hoje, as mulheres foram simplesmente apagadas da história. Apagadas porque só o ponto de vista masculino, ele está sendo retratado como o ponto de vista da história. Então, o que acontece? Então, muitas das vezes, a gente tem que pensar que a história, né, a gente for pensar a história, né, ocidental, ela vem sendo construída por uma versão em maioria masculina, né? Sempre, a maioria foram sempre homens que tiveram nessa história, né? Então, foi mais ou menos nesse contexto. Então, assim, é muito importante que a gente possa retornar para isso. Então, não fazer esse apagamento de mulheres. Então, muitas das vezes, tem muitas mulheres bacanas que fizeram coisas maravilhosas. Então, aqui, por isso que o nosso projeto fala de representação de modelos femininos para inspiração, para desconstruir essas concepções preconceituosas. Então, a Camila Schutt diz, né, que muitas das vezes a gente pensa em computação e espera um nerd, né, que programa desde os 5 anos de idade, que cria uma empresa, mas as mulheres, sim, participaram da história da computação.
Então, eu vou mostrar para vocês de forma breve onde que estão elas, de mulheres incríveis que fizeram várias coisas. Então, estatísticas. Nós, mulheres, somos maioria, sim, no ensino superior, tá? Então, a gente está em 57%, tá? Das matrículas da graduação, somos maioria. E somos a maioria na escrita de artigos científicos. Isso aqui foi um estudo produzido considerando os países ibero-americanos, países que estão próximos de nós. E aí, o que acontece nesse estudo foi mostrado que, em grande maioria, as mulheres brasileiras publicam 72% dos artigos. Contudo, se a gente for olhar o número de mulheres, as mulheres são 49%. Ou seja, elas assinam a maior parte dos trabalhos, mas elas ainda são em menor número. Então, é uma situação que a gente tem que considerar. Então, existe até um site muito bacana que eu vou deixar aí de ideia para vocês, que é o Wikimina. Se vocês entrarem nele, vocês vão ver que tem lá categorizadas mulheres por diversas áreas de conhecimento, tá? Então, por exemplo, ciência e tecnologia, cada uma dessas bolinhas rosa aqui representam mulheres que fizeram coisas na história em um espaço temporal. Então, vocês podem pesquisar e eles categorizam pela Wikipédia. Então, em várias áreas de conhecimento, por tempo, figura pública. Então, isso é super bacana para que a gente possa encontrar essas mulheres. Deixar como desafio aqui para vocês irem pensando, enquanto eu estou caminhando já para os minutos finais, para vocês mandarem perguntas, porque eu quero ouvir todos vocês e a gente quer responder aqui, né, se der tempo, der tudo certo. Quem são essas mulheres? 4 mulheres que estão relacionadas com engenharia, com computação de uma forma geral, que estão aqui dentro, né? Então, quem são elas que estão aqui relacionadas? Então, não sei se vocês conhecem, mas aqui a gente já vou comentar, né? A primeira delas é a Ada Lovelace, que foi a primeira pessoa de toda a humanidade que construiu um algoritmo. Ela é considerada a primeira programadora da história da humanidade, isso cerca de 100 anos antes de um computador ser inventado. A segunda dela é a Margaret Hamilton, que foi ela que possibilitou que a humanidade pousasse na Lua por causa de um sistema de software que ela construiu na missão Apollo 11. Então, ela também, inclusive, adotou e criou o termo engenharia de software, então, para quem não conhece. A Dorothy Vaughan, que era matemática e trabalhou na NASA, inclusive tem um filme fantástico que retrata a história dessas mulheres negras na NASA, que é o Estrelas Além do Tempo. E a Edith Clarke foi a primeira engenheira elétrica da história, que também fez várias contribuições para equações de corrente elétrica, impedância de linha de transmissão de energia. Então, são mulheres fantásticas que, às vezes, nós não conhecemos e que permeia todos os dias o nosso cotidiano. E outras coisas bacanas, agora pensando no sentido Brasil. A primeira mulher brasileira a conseguir um diploma foi a Maria Augusto Generoso Estrela. É um diploma de ensino superior, só que ela se graduou fora do país. E no Brasil, de verdade verdadeira, foi a Rita Lobato, que se graduou em medicina no ano de 1887. Então, se a gente parar para pensar, não faz tanto tempo assim, né? Outros nomes bacanas de mulheres brasileiras que vocês podem conhecer, exemplo, a Joana Doberheiner, que é uma engenheira agrônoma, então, inclusive, a gente tem várias palestras ligadas aqui à área de agrárias, de agrotecnologia, enfim, várias coisas relacionadas. Ela é considerada a 7ª cientista brasileira mais citada pela comunidade científica mundial e a primeira entre as mulheres brasileira, e ela foi uma das principais pessoas que trabalhou com a biologia do solo, e foi mais ou menos nesse contexto. E ela é muito, muito, muito bacana para a parte, por exemplo, da evolução do país como produtor de soja. A Berta Lutz foi feminista, bióloga, política, e aí ela foi uma mulher bem bacana que trabalhou com essa área, então eu acho muito, muito legal vocês saberem, né, também na área do feminismo. E, além disso, só para fechar aqui, a gente tem a Anísia da Silveira, que foi uma médica psiquiatra, pioneira na área de tratamento mental, e tem a Camila Schutt, que também que é um grande exemplo de uma mulher aí, que está bem nativa, que fala de tecnologia, que é fundadora da Master Tech, então, são vários nomes. E até comentar, para quem não assistiu, gente, teve uma palestra hoje de uma das mulheres mais pioneiras da tecnologia, quando a gente diz de mãe da internet, é a Radia Perman, que foi, né, ela é fellow da Dell, e tem criadora de várias patentes, e ela palestrou hoje, então quem quiser, assiste lá num dos palcos da Campus Party, volta lá no palco global e assiste a palestra dela sobre internet. Então, por enquanto, é isso, gente. Eu quero primeiramente agradecer a todos por eu estar aqui conversando com vocês e, de forma breve, elencar nomes de mulheres e pessoas incríveis que fizeram parte da história. Então, é uma discussão muito importante que a gente precisa fazer. Eu já deixo aqui de cara os meus contatos e eu espero que dê certo da gente responder algumas perguntas aqui nesse momento, tá, gente? Muito, 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 muito obrigada.
Quem quiser fazer pergunta, é o momento, que agora estaremos respondendo todas essas perguntas sobre essas mulheres maravilhosas. A Débora comentou, né? Está sendo ótimo conhecer essas mulheres que marcaram a evolução do país. Então, às vezes, também a gente pensa muito que a gente não conhece. A gente pensa assim, existem mulheres fora do Brasil, existem mulheres lá de fora que fizeram coisas maravilhosas, mas existem mulheres brasileiras que estão fazendo, estão construindo, estão fazendo coisas muito incríveis. Então, a gente pode citar, inclusive, a parte do... gente, vocês viram recentemente o sequenciamento do genoma do coronavírus, as mulheres brasileiras fizeram um show e elas trabalharam de forma juntas, assim, né, coletivamente, para fazer o sequenciamento do genoma do coronavírus, então foi bem bacana. Tem uma pergunta do Alisson. Thalia, você acredita que o papel da mulher na sociedade tem mudado a cada dia? Eu acredito que sim, ele vem mudando. Mas aí existem situações que a gente precisa ser considerados. Hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de fazer um curso superior, que era uma coisa que a gente não podia. Antigamente a gente também não podia fazer algumas coisas, não podia ter imóveis no nosso nome, porque precisava do pai ou do marido assinar. Então também as coisas da gente poder... trabalhar, essas coisas que a gente vai mudando, de poder fazer várias coisas diferentes, de poder, inclusive, palestrar, eu acho que é uma das coisas assim, né, eu acho que palestrar num evento de tecnologia é muito bacana, uma mulher falando, e eu acho que é muito bacana que a Campus tem disso, né, várias mulheres falando, o papel da mulher na sociedade está mudando, mas em contraposição, várias coisas vêm acontecendo, então, eu penso que, ao mesmo tempo, o número de casos de feminicídio, eles aumentam gradativamente, e a série de situações e violências em que as mulheres passam também vem aumentando e parece que esses números vêm crescendo cada dia mais. Então, isso também tem que ser considerado, tá? Thalia, a Priscila. Oi, Priscila. Além de toda essa questão de sermos subestimadas na área, o que você acha sobre a questão do assédio? Que também acontece muito na área com mulheres, através de colegas de trabalho e também da faculdade. Gente, infelizmente, eu tenho que dizer que isso é uma realidade presente. A parte do assédio, onde você inclusive, você está trabalhando com uma pessoa, e o assédio ele pode ocorrer de diversas formas. Pode ser da forma da roupa que você está usando, e você pode ser questionado em relação a isso, ou a partir de coisas mais pejorativas que podem ser levadas em questão. Então, infelizmente, isso acontece. E por isso que essa discussão é muito importante com os homens que nos acompanham, porque essa questão do assédio, gente, tem que ser repensada na sociedade. Eu fico pensando, poxa, 2020, e a gente ainda tem que falar de assédio, por exemplo, que ocorre no ambiente de trabalho, e que muitas das vezes afastam as mulheres da computação e desses perfis ligados à tecnologia, por sofrerem esse tipo de situação, com pessoas que estão ali há muito tempo, que têm um estereótipo na sua cabeça e que acreditam que têm o direito e o poder, por exemplo, sobre o corpo das mulheres e sobre as nossas ações. Isso não é verdade. Então, o que a gente tem que reconstruir e não deixar que essas situações passem. Então, inclusive, sororidade para trabalhar entre nós mulheres. Então, se você está num ambiente, mulheres, homens, de uma forma geral, se você vê alguém passando por uma situação dessa, ajude, gente. E mostre para a pessoa que ela não é a culpada, inclusive. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, mas eu estou muito feliz com essas perguntas de vocês. Vocês foram simplesmente fantásticos e fizeram dessa live uma experiência totalmente top das galáxias na Campus Party, com certeza, gente. Para mim é um grande prazer. Vou pedir para vocês seguirem essas redes sociais maravilhindas do nosso projeto, do Meninas Digitais no Cerrado. Então, sigam lá, YouTube, Instagram, Facebook, que a gente vem fazendo muita coisa bacana e eu fico muito feliz por isso. Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada, equipe Campus Party. Obrigada, Letícia. Obrigada, pessoal que nos acompanha. Pessoal de séries, meus alunos, meus queridos colegas. Um beijo para vocês, amigos. Tchau, tchau e até mais.